Primeiramente, contra a folha de papel, esta folha deve estar fixada na mesa, alinhada com a régua paralela e afixada com fita do tipo durex ou fita crepe, de forma que não se movimente quando o desenhista for trabalhar com a régua paralela ou com os esquadros sobre a mesma. Em seguida, devem ser marcados os afastamentos da borda de forma precisa para que possa ser desenhada a borda conforme a previsão pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, que estabelece para o tamanho de papel do A4 até o A2 o tamanho de 7 milímetros para os afastamentos superior, inferior e lateral direito e 25 milímetros para o afastamento lateral esquerdo. Então esse afastamento deve ser com essas dimensões até o tamanho do papel A2. O A1, o formato A1 e o A0 altera apenas os afastamentos superior, lateral direito e inferior, que passa a ser de 10 milímetros. A marcação desses afastamentos pode ser feita com a lapiseira com a espessura de grafite 0,5, que seria essa daqui. Em seguida, para um melhor acabamento, o desenhista pode fazer um acabamento engrossando esse traço com a lapiseira 0,7 ou 0,9, com o cuidado de não fazer uma linha ao lado da outra, mas sim sobre aquela marcação inicial feita numa lapiseira 0,5 ou 0,3, que são as mais finas para se trabalhar com desenho técnico. Em seguida, ao margeamento da folha de papel, conforme previsto pela BNT, eu vou reservar uma área para a legenda, ou também como é conhecido para o carimbo, sendo que esse carimbo deve ser desenhado a uma distância de 185 milímetros a partir da borda externa do papel. Da borda direita eu vou medir 185 milímetros, tá? Ou 178 milímetros a partir da margem que foi desenhada do lado direito. E vou fazer o fechamento nessa lateral do carimbo. A altura ela pode variar de tamanho conforme a necessidade de cada projeto, de forma que contenha todas as informações necessárias ao entendimento do desenho. Em seguida, eu vou marcar na área externa ao margeamento, um pequeno traço que coincide com essa borda, com essa margem da legenda, para fazer posteriormente a dobragem dessa folha. Marco na parte inferior e marco também na parte superior através do alinhamento do esquadro nesse canto da legenda até a parte superior da folha. Então faço dois tracinhos que vão coincidir com a distância de 185 milímetros a partir da borda externa do papel. Essa é a posição da dobradura, da primeira dobradura da folha. Em seguida eu vou marcar uma distância de 105 milímetros a partir dessa primeira marca para fazer a segunda dobradura da folha, que seria nesse ponto de 105 milímetros. Da mesma forma, vou fazer uma marca na parte inferior, tá? Essa marca não faz parte do desenho, é apenas para auxiliar na dobragem da folha. E vou puxar, alinhada com esse traço, uma mesma marcação na parte superior, para auxiliar posteriormente a dobradura da minha folha de desenho. Então eu vou ter uma marca na parte inferior e outra alinhada na parte superior, de forma que facilite a dobragem. Essa etapa do margeamento e da composição da legenda eu vou chamar de preparação da folha.
Então a etapa de preparação da folha termina quando eu determino as margens conforme a norma e delimito o espaço para as informações da legenda. Primeiramente, eu vou ter a linha do tipo contínua. A linha contínua, ela se destina à representação de contornos e arestas visíveis. Então a linha deve ser desenhada de forma alinhada com o esquadro, mas de forma contínua, que pode ser contínua fina ou uma linha contínua mais grossa. A preocupação do desenhista nesse momento é procurar evidenciar uma diferença entre a linha contínua grossa e a linha contínua fina. Então uma aplicação muito interessante é que essa linha mais grossa eu utilizo para contorno de primeiro plano e a mais fina para contorno de segundo plano. Em seguida, eu vou ter também a linha tracejada, né? A linha tracejada deve ser feita com traços mais ou menos do mesmo tamanho, com espaçamento entre cada traço também mais ou menos do mesmo tamanho. Eu falo assim, mais ou menos do mesmo tamanho, porque o desenhista não vai medir o tamanho de cada traço. No entanto, ele deve desenhar de tal forma que cada traço fique aproximadamente do mesmo tamanho. E esse traço deve ser um traço firme, um traço cheio, sem falhas e de forma que possa ser visível numa cópia do desenho, por exemplo. Essa linha tracejada é destinada a arestas e contornos invisíveis, ou seja, aquelas partes do desenho que vão ficar escondidas, mas também esta é uma linha de projeção para representar objetos que são projetados, ou seja, que se sobrepõem sobre aquela parte do elemento que está sendo desenhado, do objeto que está sendo desenhado. Então é uma linha de projeção ou uma linha de contornos invisíveis. Eu vou ter também um outro tipo de linha, a linha de traço-ponto. A linha de traço-ponto serve a mesma orientação da linha tracejada. Deve ser desenhada de forma clara, precisa, firme, e o desenhista deve atentar para o seguinte: uma linha fina não é uma linha apagada. Uma linha fina é linha fina e a linha apagada é aquela linha que não aparece direito no desenho. Deve ser evitada a qualquer custo. Uma outra observação interessante é que a linha traço-ponto ela deve começar com traço e deve terminar com traço. Ela nunca começa nem termina com o ponto. O ponto deve estar entre os espaços intermediários. A linha traço-ponto é conhecida também como a linha de eixo ou a linha de simetria. Linha de eixo quando ela determina o centro de alguns objetos, determina o eixo principal dos objetos. E ela é tida como linha de simetria quando, tanto de um lado como do outro dessa linha no desenho, eu tenho contornos exatamente iguais dos dois lados. Então ela divide o objeto como se dividisse o objeto ao meio, sendo que um lado, o contorno, é exatamente ao contorno do outro lado. Então essa é uma linha de eixo ou linha de simetria, tá? Linha fina. Ela tem essa aplicação quando ela é uma linha fina. Se essa linha for uma linha grossa, for uma linha de contornos mais acentuados, ela deixa de ser uma linha de eixo ou de simetria, mas é utilizada, por exemplo, para delimitação de áreas de corte, de posição de cortes em desenho técnico, né? Então eu faço uma linha mais acentuada, principalmente nos dois extremos. Essa linha ela é mais acentuada, ela é mais grossa nos dois extremos. Pode ser utilizada fina no meio, mas nos extremos ela passa a ser uma linha grossa.
A linha de ruptura curta, chamada linha de ruptura curta, ela pode ser feita à mão livre. Por exemplo, se eu tenho um limite de desenho, por exemplo, daqui para cá, e eu quero fazer uma ruptura nessa peça, eu simplesmente utilizo a linha de ruptura curta, que seria representada dessa forma. Eu faço um contorno aqui à mão livre, determinando a posição da ruptura. Eu posso fazer isso nas duas faces do desenho, como se fosse algo parecido como um encaixe. Isso pode ser feito à mão livre apenas nessa delimitação da ruptura. Uma outra forma de fazer a linha de ruptura seria através da representação da linha com o zigue-zague, que a gente chama, que seria a linha de ruptura longa. Eu vou fazer aqui somente um exemplo, mas isso aqui é aplicado, esse tipo de linha é aplicado para a ruptura longa, que seria um trecho com um traço horizontal, em seguida desenhado uma espécie de zigue-zague aqui em determinadas posições para representar a ruptura da peça. Então eu faria algo parecido com esse tipo de desenho. Num primeiro momento o desenhista pode fazer isso a instrumento, mas com a experiência, com o tempo, ela pode ser feita um zigue-zague à mão livre, mais ou menos como eu vou fazer aqui agora. Você deixa um espaço em branco e preenche com o desenho do zigue-zague à mão livre.